Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, verso de número 35, diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda está incomodando o mestre? Ai, ai, ai. Você sabe que a Bíblia ela é inesgotável de ensinamentos e de palavras que transformam e nos dão muita esperança. Promessas que nos estabelecem em Jesus e nos fazem crer quão maravilhoso Ele é. Agora, nós não podemos esquecer que a vida ela é real e que na realidade da vida as intempéries se apresentam e elas são às vezes dramáticas, assustadoras, e elas nos amedrontam, nos apavoram e às vezes nos fazem fugir. Agora, a loucura é porque as notícias de tempestade, as notícias de intempéries, de problemas, elas só assustam você. Elas não assustam a Jesus. Elas não tiram Jesus do centro, do eixo. Não. É só a gente. É só a gente que desespera. Jesus não te acompanha no desespero. Jesus não te acompanha no grito. Jesus não te acompanha no, desistir, não. Eu acho extraordinário esse texto, porque eu já preguei 1 milhão de vezes isso aqui. Mas agora eu estava vindo de uma viagem, fazendo meu devocional dentro do avião, e eu me lembro que durante a leitura eu vi isso aqui. Eu vi esse texto que nós acabamos de ler, para que você entenda. Olha, Jesus foi interceptado. Um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, chegou para ele e disse: mestre, a minha filha está morrendo dentro de casa. O senhor não pode ir até a minha casa para curar ela? Aí Jesus disse: eu estou indo lá. E Jesus está indo para a casa de Jairo. Há uma visita marcada, uma esperança clara: Jesus vai curar a minha filha. Só que no meio disso tudo, uma mulher chega, toca em Jesus por trás, e Jesus, que estava indo para curar a filha do Jairo, para resolver o problema da mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu sei que você já ouviu centenas de vezes isso acontecendo. Agora, o que a gente não presta atenção é que Jairo está aqui olhando para Jesus, lembrando da filha que está dentro de casa, tentando imaginar quantos minutos que é para chegar até em casa, quanto tempo vai demorar caminhando, será que vai dar tempo, a menina está para morrer, e a esperança dele está naquele homem que ele está olhando, é Jesus a esperança dele, ele está olhando para Jesus, e Jesus é a esperança dele, e aí no meio disso tudo, a mulher do fluxo de sangue é curada, e agora, vai dar tempo, chega alguém e diz: Jairo, para de incomodar o mestre, tua filha já morreu. Atrasou, porque atrasou, não vai dar certo, acabou. Ele atrasou, ele era para estar indo na minha casa, era para estar lá já, e agora atrasou. Já parou para pensar que às vezes a gente tem essa impressão que porque acabou é justamente pelo fato que Jesus atrasou no tempo que a gente achou que era correto, e o tempo que era correto que a gente pensou não aconteceu, e porque não aconteceu a gente declara justamente isso: acabou, não dá mais. Já imaginou que Lázaro foi a mesma coisa? Lázaro está para morrer, Jesus não vai, está onde Lázaro está, e de repente a notícia chega também: Lázaro morreu, não adianta mais ir para lá. A loucura é que só desespera quem conta a notícia, e quem recebe a notícia não tem poder para mudá-la. Eu fico pensando a cabeça do Jairo, a hora que chegou a notícia, eu estava no lado da esperança, estava no lado de Jesus, e chegou para ele: não incomoda mais o mestre, ela morreu. Ela morreu. Sabe qual que é a loucura?
Porque a Bíblia diz que quem conta a notícia para ele é gente próxima dele, é gente da confiança dele, gente que está no lado dele, que está junto com ele, está dizendo a mesma coisa que a realidade diz para ele: olha, não vai dar mais. Acabou. Ela morreu. Não tem mais esperança. Sabe, tudo às vezes está dizendo para a gente, quem nos ama está dizendo para nós: acabou. Não tem mais esperança. Não tem mais jeito. Desiste. Quem não nos ama está comemorando na notícia: olha, acabou. Não dá mais. E sabe quantas vezes isso acontece com a gente? Áreas da nossa vida que morreram, que já foram basicamente sepultadas, e que a gente pensa que não tem como mais ressuscitar, não tem mais como voltar à vida. Aí de repente você olha para Jesus e Jesus diz: ei, não temas, apenas continue crendo. É exatamente isso que Jesus deu. A notícia de Jesus é diferente do resto. O resto está dizendo: morreu. E Jesus diz: ei, não temas, apenas continue crendo. Não há nenhuma área na sua vida morta que eu não possa ressuscitar. Não há nenhum sonho seu que eu não possa ressuscitar. Ei, o seu filho eu posso ressuscitar. E aí eu acho lindo, porque imagina, Jairo está com uma notícia na cabeça e agora tem uma promessa de Jesus: olha, Jairo, eu não temas, continua crendo. E aí os dois agora vão para casa, vão para a realidade. Que loucura, né? E aí quando chega lá, Lázaro podia estar pensando no caminho: não, bom, então não é que não morreu, aconteceu outra coisa, não sei, mas só que quando ele chega na casa, a Bíblia está dizendo que está todo mundo fora da casa chorando, desesperado. As carpideiras estão em pranto, está todo mundo chorando. E aí não é Jairo que pergunta o que aconteceu, porque para Jairo está claro o que aconteceu. A menina morreu mesmo. Aí Jesus olha e diz: vê, gente, por que vocês estão chorando? E aí as pessoas disseram: é porque a menina morreu. E aí Jesus diz: não, gente, a menina não morreu, ela só está dormindo. Sabe, Jesus não se deixa impactar, porque o que para nós é morte, para ele é sono. O que para nós é o fim, para ele é o começo. O que para nós é o abismo, para ele é a montanha. O que para nós é o despenhadeiro, para ele é a ponte. É a realidade de mudança e transformação. Ei, Jesus diz: é sono, deixa para mim. É Jesus olhando para você e diz: ei, deixa para mim. Continua crendo, deixa que eu faço. Ainda não acabou. Ouve essa fala: ainda não acabou. Ainda não acabou. Se ele estiver com você, ainda não acabou. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro, Tiago, João e mais um que está junto e diz: ei, entra comigo. Entra. Olha para Jairo e diz: Jairo, vem. Olha para a mãe da menina e diz: vem. E todo mundo que está chorando lá fora dizendo assim: coitado. Fala a mesma coisa com Lázaro. Está morto há 4 dias. Já está podre. Deve ter falado a mesma coisa sobre Jesus também. Já morreu faz 3 dias. E aí Jesus entrou no quarto, acompanhado daquelas pessoas, olhou para a menina e ele não disse: ressuscita. Ele disse uma palavra em hebraico chamada Talita Cumi, que traduzindo significa: filhinha, levanta.
E a menina levantou e Jesus disse: dá comida para ela. Começa a alimentar os sonhos que morreram. Começa a alimentar novamente aquilo que para você já tinha acabado. Porque eu cheguei. E morte para mim é sono. E o fim, para mim, é só o começo. Atos capítulo de número 3. Diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e arteiros se firmaram. Essa é uma das histórias que dão o início da igreja naquele tempo. É a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos que estavam esperando e batizou e encheu toda a casa, todos falaram em línguas e todo aquele mover. Isso aqui é o ato que seguiu. A lógica de muita gente é, depois de viver algo sobrenatural na presença de Deus, nunca mais volta para a igreja. Tem gente que vive de eventos, de um evento para o outro, e não tem algo no meio. E isso é algo que me tocou e eu achei interessante, porque quando Pedro e João saem de Atos 2, eles estão voltando para o templo na hora da oração. Ou seja, eles descobriram que quanto mais de Deus a gente tem, mais a gente quer. E essa é uma máxima de Pedro e João. Eles estão apaixonados. Aquilo que eles receberam em Atos 2 não foi um combustível para desaparecer, foi um combustível para ter desejo de ter mais de Deus. Então eles estão indo para o templo, só que a Bíblia diz que na porta do templo tem um coxo. E quando eu li sobre esse coxo, que eu queria entender a figura de alguém que não anda, sendo que o título que se dá não é um paralítico, eu descobri que na verdade coxo não é alguém paralítico. Coxo é alguém que tem uma parte do corpo menor do que a outra, ou em falta. Era um manco que nunca andou. É um manco que provavelmente deve ter ouvido: olha, se for para andar feio é melhor nem andar. E a Bíblia vai dizer que esse manco, esse coxo, tinha um amigo que todos os dias levava ele à porta. Isso não é heresia, porque a Bíblia diz que todos os dias ele era trazido à porta. Se alguém traz à porta, esse alguém de uma certa forma se importa com ele. Só que ao passo que ele levava para a porta, ele apenas fazia com que o coxo permanecesse coxo, porque a limitação dele era essa: levar para a porta e da porta para casa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas dão para as outras apenas aquilo que elas pedem. E há uma diferença gigantesca entre desejo e necessidade. Desejo é algo vazio e volátil, ele tem altos e baixos. Muitas das vezes nós vemos pessoas que não encontram a sua necessidade e apresentam apenas o seu desejo. Pessoas que às vezes estão com o lar destruído e estão orando, pedindo para o Senhor Jesus uma casa maior. É alguém que confundiu desejo e necessidade. E sabe, há uma geração hoje que quer apenas que o seu desejo seja atendido. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em um lugar onde quando eu cheguei era todo mundo muito rico. E eu pensei: nossa, Deus colocou uma palavra tão pesada no meu coração, achei até que eu vou mudar. E eu mudei.
E foi o pior dia da minha vida, foi a pior experiência. Eu me lembro que eu mudei a palavra porque eu fiquei constrangido de pregar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, mas eu me arrependi profundamente. Eu me lembro que era um culto muito estranho, muito frio aquele ambiente, e eu preguei, as pessoas riram e nada aconteceu. Quando eu terminei de ministrar, eu me lembro que as pessoas que estavam no culto falaram para mim: olha que mensagem, e eu dizia dentro do meu coração: que vergonha. E no final do culto eu perguntei para o líder: olha, por que o culto de vocês é hoje, não em outros dias como todos de outras igrejas dessa cidade? E ele disse para mim: é porque a nossa galera gosta muito de balada. Então a gente mudou o culto para que eles possam estar no culto, mas para que também possam ir na balada. Ou seja, esse é o resumo de uma geração que recebe aquilo que quer, não aquilo que necessita. E hoje nós estamos vivendo o tempo onde tem gente dando aquilo que os outros desejam e não aquilo que as pessoas verdadeiramente precisam. Um evangelho de conveniência. A Bíblia diz que no final dos tempos ajuntariam para si doutores segundo os seus próprios desejos. Sabe o que isso significa? Se eu quiser um lugar onde alguém pregue que eu posso usar droga, já tem alguém dizendo: aqui você pode. Se eu quiser ser homossexual, já tem uma igreja que vai dizer contra a palavra, dizendo: aqui você pode. Sabe o que é isso? Não é o que eu preciso, é aquilo que eu desejo. E aquele homem da porta, o coxo, ele desejava esmola, mas o que ele precisava era andar, e ninguém deu aquilo que ele precisava, apenas aquilo que ele desejava. Quem passava na porta e lançava esmola, na verdade financiava a porta do coxo, apenas fazia que ele permanecesse na mesma circunstância. Assim é eu e você quando lidamos com alguém que está às vezes afundado até o pescoço no pecado, vivendo uma vida difícil e contra aquilo que Deus diz, e a gente se finge de socialmente correto, aceito, e a gente não fala a verdade, porque a gente prefere ser coleguinha que não diz a verdade. Pastor, mas aí eu vou perder meus amigos. Uai, a Bíblia diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é nosso, mas como nós não somos do mundo, é por isso que o mundo nos aborrece. Eu quero dizer para você: se o mundo gosta muito de você, fica ligado, porque provavelmente você parece demais com eles. Jesus veio pregar um evangelho de abnegação, não um evangelho de inclusão. Me desculpa, não é a lógica do evangelho. Pastor, você está dizendo que o evangelho exclui? Não, o evangelho abraça, mas exclui o pecado. Quando o evangelho abraça tudo ao mesmo tempo, não é evangelho. Não é possível caminhar duas coisas juntos. Não é possível. Parece que é uma pregação de um velho dizendo isso para vocês, mas não é possível. Não faz sentido. Não faz sentido. É impossível abraçar o pecado junto com o pecador. Ou você administra uma coisa ou outra. O Pedro e o João estão vindo para o templo, e a Bíblia diz que eles param. E sabe, aqui está o segredo de ajudar verdadeiramente quem precisa de ajuda. Nós muitas das vezes nos vestimos de uma roupa de religiosidade, de santidade absurda, e quando a gente vê alguém que está caído, com problema, isso que eu acabei de dizer, ao invés de a gente ajudar, a gente apenas aponta o dedo e diz: errou, pecador, fraco, e a gente só acusa, a gente não para. E isso também é a esmola de alguém que pensa que está ajudando. Eu gosto de Pedro e João porque Pedro e João param e dizem: olha para nós. Eles estão fitando os olhos, e a Bíblia diz que o coxo baixa a cabeça quando eles param. Sabe o que é isso? É alguém que não está acostumado a ser ajudado de verdade. É um exemplo meio ridículo, mas deixa eu dizer. Há um tempo atrás eu estava no interior de Minas Gerais, jantando com a liderança, com os irmãos e comendo pizza. Amém. E quando eu desci do restaurante, tinha um cachorrinho na frente, uns 2 cachorrinhos, e eu sou apaixonado por animal. Eu pensei: eu vou dar uma comida para esses bichinhos. Eu subi, peguei uma fatia de pizza que tinha restado e fui até os cachorrinhos. Quando eu estava chegando, os obreiros, os líderes que estavam comigo foram juntos, e quando eu cheguei perto, os cachorrinhos fugiram. E um irmão disse para mim: o senhor só ia ajudar. Eu disse para ele: pois é,
Mas chegou tanta gente antes de mim, chutou, machucou, que ele pensou que eu seria mais um. E esse é o reflexo do nosso tempo. Gente que não quer ajudar e gente que não acredita mais que pode ser ajudado de verdade. Quando Pedro e João param, eles, fitando os olhos, dizem: nós não temos prata nem ouro. Ele está dizendo: nem tudo aquilo que você deseja é o que nós temos para te dar, mas o que nós temos te damos. Isso é interessante, porque não é o que os outros têm, é o que nós temos. Ninguém dá daquilo que está em falta, ninguém dá daquilo que está em escassez. A gente só consegue dar daquilo que tem dentro de nós. Nós te damos, levanta e anda. E a Bíblia pula para um próximo versículo. As pessoas, muitas delas param aqui. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. E seria bom se nós pudéssemos ficar só no levanta e anda, e para todo mundo que a gente falasse, levantasse e andasse. Levanta e anda, levanta e anda. Mas a Bíblia diz que não acaba no levanta e anda. A Bíblia diz que o Pedro e o João tomaram ele pela mão direita e levantaram ele. Sabe o que é isso? Quem nunca andou não tem a obrigação de aprender a andar com levanta e anda. Nós não podemos exigir das pessoas que caminhem na mesma velocidade de alguém que já percorreu tempo de caminhada antes de chegar. O levanta e anda é maravilhoso. Falar de Jesus é maravilhoso. Levanta e anda, levanta e anda. Mas melhor do que o levanta e anda é continuar com a verdade da palavra e tomando pela mão direita. Uau! Levantaram e esperaram se firmar os arteiros e os pés. Eu não sei se alguém fez isso já por você, que deu tempo para você firmar os arteiros, mas já fizeram por mim, já respeitaram o meu tempo. Eu não exijo de ninguém algo que precise de tempo para ser trabalhado. Se eu verdadeiramente quero ajudar, o levanta e anda é essencial, mas esperar o tempo também. Levanta e anda. E tomando pela mão, levantaram, esperaram. E a Bíblia diz que o coxo não andou. A Bíblia diz que o coxo pulou. E a Bíblia diz que o coxo pulou e entrou para dentro do templo. E quem estava dentro do templo disse: você não é aquele que estava lá fora? Quem disse isso já tinha tido a oportunidade de ajudar, mas nunca ajudou. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma geração que vai parar, que vai olhar nos olhos, que vai tomar pela mão e vai esperar o tempo para que quem foi levantado, quando andar, não tropece na primeira pedra.